Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje é dia 9 de julho, que é feriado em São Paulo, porque exatos 92 anos, em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista no estado de São Paulo, que foi, aliás, no Brasil inteiro, mas que foi um movimento armado que buscava derrubar o chamado governo provisório do Getúlio Vargas para convocar uma Assembleia Constituinte e restaurar a ordem constitucional no Brasil. E é bom a gente lembrar a história, porque o Getúlio Vargas, até hoje querido pela esquerda, tinha chegado ao poder em 1930 através de um golpe que depois, esse golpe de verdade, que depois o presidente Washington Luiz, e começou a ditadura Vargas, a ditadura mais truculenta que o Brasil já teve, pelo menos até agora. Durante esse período, Vargas governava sem Constituição. Ele dissolveu o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e implementou uma série de medidas de centralização, medidas autoritárias. Restringiu as liberdades individuais, instaurou a censura nos meios de comunicação, perseguiu e prendeu os opositores políticos. A imprensa, a imprensa, a mídia, a imprensa foi severamente controlada e qualquer manifestação contrária ao governo, Vargas, era reprimida com violência. Os jornais eram fechados e os jornalistas, aliás, assim como todos os líderes políticos e intelectuais contrários ao regime Vargas, foram presos. Talvez isso soe muito familiar para muitos que estão acompanhando o Paulo Figueiredo Show nesse momento, no tempo que nós temos um Congresso que na prática foi dissolvido, está apavorado com o poder central, que fez exatamente as mesmas coisas que fez Getúlio Vargas. Assim como em 1932, o Brasil não tem parlamento, não tem Constituição e não tem liberdade. À frente daquele movimento da Revolução de 1932, estava o meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, pai do então futuro general e presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, meu avô. O Euclides, o pai dele, estava na linha de frente da organização e da condução das forças constitucionalistas. Ele foi o comandante da Revolução, o meu bisavô. A liderança dele, a dedicação dele, a luta pela restauração da liberdade da ordem constitucional, elas são um símbolo da resistência do Brasil contra qualquer regime autoritário. E é isso que os paulistas comemoram hoje. E, embora a Revolução Constitucionalista de 32 tenha sido derrotada depois de 3 meses de combates intensos e muitos mortos, ela pressionou o governo Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte em 1933 e arrumar ali um arremedo, pelo menos, de Constituição em 34. O regime Vargas só caiu em 1945. Em 46, o meu bisavô foi eleito deputado constituinte e ajudou a construir uma das constituições, a Constituição de 46, uma das constituições mais liberais da história do Brasil, com direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que fez uma reforma eleitoral restabelecendo o direito ao voto secreto, instituiu o habeas corpus contra as prisões autoritárias e vários outros avanços de direitos civis da época. Hoje, o 9 de julho, é dia da gente lembrar que às vezes a gente perde as batalhas pela liberdade e que às vezes demora anos para que a gente consiga restaurar o que a gente perdeu. Como dizia a famosa frase atribuída ao pai fundador americano, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas depois que a gente perde, a gente tem que continuar lutando, mesmo que seja, como o meu avô, filho do general Euclides, profetizou, à custa de muito sangue do povo brasileiro. A gente não pode desistir. Em um assunto mais relacionado ao 9 de julho do que em tese parece, eu hoje entrevisto com exclusividade o Dr. Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero entender exatamente esse caso das joias que consta em toda a imprensa nacional, porque a própria imprensa, a própria mídia, a própria velha mídia não explica de fato o que está acontecendo. Então eu peço a você que sente logo o dedo, sem dó, perde um segundo, senta o dedo no botão do like e no botão do repost lá na rede do Elon Musk, porque isso faz muita diferença no engajamento do programa. Melhor do que isso, você pode mandar esse programa correndo para os amigos, mas principalmente, e ainda mais hoje, para os inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show.
Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O programa hoje realmente é atípico, a gente vai dedicar boa parte do programa a essa entrevista exclusiva, que você não viu ainda em nenhum dos veículos da velha mídia. Volto a pedir aí que você perca um minuto clicando no seu like para ajudar no engajamento, mas eu quero lembrar a vocês que a qualquer momento essa entrevista pode desaparecer para você que está no Xandaquistão. Ela pode desaparecer com um botão, o Alexandre pode bloquear as 8 fontes que a gente está transmitindo o Paulo Figueiredo Show hoje, e nós vamos demorar ainda um tempo para conseguir criar outras redes. Ele já derrubou o meu ex tantas vezes, já estou na 4ª conta, meu Instagram, e por aí vai. Qual é o antídoto para isso? O antídoto não é eu abrir novas contas. O medo, o pavor desses caras, o Elon Musk já disse qual é. O pavor é que você tenha VPN. Se você tiver VPN, o Alexandre não consegue derrubar essa live, não consegue derrubar o Twitter, o X do Brasil não consegue bloquear mais o Rumble, porque você passa a ser dono da sua própria internet. E VPN é um instrumento legítimo, usado no mundo inteiro, usado na China para fugir da ditadura chinesa. Os ditadores que querem controlar o que você pode ver, saiba, minhas redes originais estão todas funcionando. Nós temos aí centenas de pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show pela minha rede original, pelo Real P Figueiredo no X, pelo canal Paulo Figueiredo Oficial, porque estão usando VPN. Eu gosto quando as pessoas aqui, estou vendo várias aqui no chat, eu tenho VPN, Recife com VPN, etc, etc. Essa é a forma de você restabelecer a sua internet. Tem um link aqui na descrição, você tem algumas opções, tem um plano anual por $4,99 por mês, tem o plano de 2 anos de $4,49 por mês, e se você tiver duro, não tem problema, clica no link aqui da descrição, você vai ter uma opção assim, obter o VPN gratuito, aqui embaixo no cantinho da tela você vai ter pequenininho lá, clica lá e usa a versão gratuita, pelo menos você protege a sua internet e tem alguma liberdade. É muito fácil de usar, você baixou, fez o seu cadastro lá, como se faz em qualquer rede, é um botão para ligar, um botão para desligar. O link está aqui na descrição. Quando você usa o link da descrição para baixar o ProtonVPN, você ajuda o canal. Pois bem, eu hoje comecei o dia querendo falar de eleições na Europa, resultados surpreendentes na Europa, com um enfoque da imprensa brasileira muito ruim, para a gente não conseguir entender o que estava acontecendo muita gente. Eu queria falar de eleições americanas, a disputa que estava acontecendo com o Joe Biden, eu queria falar de um monte de coisa. Mas eu acordei e o noticiário só fala de uma coisa: o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais uma dúzia de pessoas, no caso das joias, dos presentes. E eu acho que essa é uma história absolutamente intrigante, porque eu cheguei até a ser envolvido nela em um dado momento, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Logo eu, que não tenho joia nem para mim, né? O máximo que eu tenho é um smartwatch que não é nem Apple, porque, desculpa, mas eu sou hétero, eu sei que é complicado para alguns, então o meu não é nem Apple, o meu é um Fitbit aqui, vagabundo. Mas eu fui correndo, fui atrás do outro lado para saber o que de fato estava acontecendo. E é por isso que hoje, aqui no programa, eu recebo com exclusividade o advogado que lidera a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o doutor Paulo Cunha Bueno. Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para estar no Paulo Figueiredo Show. Nós estamos... nossa audiência já está maior do que a de muitas emissoras por aí, e as pessoas vão clicando aí no like. Eu tenho certeza que hoje a gente vai bater de novo a audiência da Jovem Pan e da CNN na internet. Eu queria começar te dando as boas-vindas. Paulo, antes de mais nada, agradeço muitíssimo o convite e quero cumprimentar, inclusive fazer uma menção que essa entrevista esteja acontecendo no 9 de julho, uma data simbólica para nós paulistas, onde nós lembramos aqui os heróis de 32 que foram imolados em defesa da democracia de uma nação que se encontrava na orfandade constitucional por um terrível ditador.
Cumprimento e faço questão ainda de dizer que me honra muito saber que você é bisneto do general Euclides Figueiredo, que liderou os paulistas, era o comandante da Força Pública, atual Polícia Militar, que teve um papel extremamente relevante e corajoso nessa revolução. Essa data não pode ser esquecida jamais, não apenas por paulistas, mas por brasileiros que acreditam no espírito democrático que deve pavimentar uma sociedade moderna. Eu lamento quando cada vez que eu falo em 9 de julho, eu me recordo muito de uma frase muito conhecida aí nos Estados Unidos, se não me engano atribuída a Thomas Jefferson, e que diz que de tempos em tempos a árvore da democracia tem que ser regada com o sangue de patriotas e de tiranos. Esse é o seu adubo natural. É uma frase triste, mas a história mostra que ela é tão triste quanto verdadeira. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.